Bom dia, Bom dia. estamos aqui para mais um Evangelho, tá? Então, vamos fechando nossos olhos, tá? E fazer uma prece. Deus nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, tá? Conversando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Que possamos estar sempre colocando em prática tudo aquilo que ele nos ensinou e que possamos estar sempre aprendendo mais, né? Aquelas mensagens tão lindas, tão importantes para nós e que ainda temos dificuldades, temos grandes dificuldades de entender e de praticar, principalmente o praticar. Mas que com a evolução, com o nosso trabalho, com a nossa reforma íntima, conseguiremos conquistar algum dia. E é importante que não paremos, que estejamos sempre caminhando, sempre procurando crescer, sempre procurando aprender. Que assim seja, graças a Deus. Parece que não está indo. Temos, como sempre, né, umas mensagenzinhas, né? Recebemos uma doação de 45 cestas básicas, tá? Conseguimos bater a meta, tá, para fazermos as entregas para as famílias assistidas agora no dia 24/4. Tá? Agradecemos todas essas doações, agradecemos a todos que ajudaram, agradecemos a todos aqueles que quiseram ajudar e não puderam, ou aqueles, todo mundo, sabe? Pela participação, pela divulgação, pela doação. Tá? O curso doutrinário. Todas as segundas-feiras, né, a gente continua através da plataforma Webex, tá? Das 20 às 21h30, com o nosso curso online. Tá? Quem tiver interessado, né, é só solicitar a ficha de inscrição através do WhatsApp do 36448610, tá? Para fazer a inscrição no curso e aí começa a fazer o curso todas as segundas-feiras, por enquanto online, né? Pela situação que nós estamos hoje, né? A gente vai continuar online aí até podermos estar numa situação melhor, né? Tá? Outra coisa que eu queria falar é que esta semana partiu, né? Desencarnou o Zé, que estava sempre nos auxiliando no Evangelho, sempre trabalhando pela casa, e esta semana ele desencarnou, né? Temos a certeza de que ele está sendo bem recebido no plano espiritual, pelos irmãos do plano espiritual, e que dentro em breve, assim que ele estiver restabelecido, ele vai poder estar trabalhando mais do outro lado, né? É um trabalhador exemplar, né? Sempre presente, e que vai nos fazer muita falta aqui, para nós aqui, enquanto encarnados, né? Tá? Mas sabemos que lá na frente a gente vai se encontrar de novo. Tá? É uma pessoa sensacional, maravilhosa, tá? Com uma humildade enorme e sempre presente. Tá? Bom, vamos começar com a mensagem de hoje, então? Bom, a mensagem de hoje chama-se esforço individual. Você já pensou no valor de esforço individual? Uma demonstração desse valor foi realizada numa noite escura, sem estrelas, durante um comício patriótico no Coliseu de Los Angeles. Havia cerca de 100.000 pessoas reunidas no local,
quando o presidente avisou a todos que as luzes seriam apagadas. Disse que, embora ficassem na mais completa escuridão, não havia motivo para receio. Quando as luzes se apagaram e as trevas tomaram conta do ambiente, ele riscou um fósforo e perguntou à multidão: quem estiver vendo esta pequena luz, queira exclamar sim. Um vozerio ensurdecedor partiu da assistência. Todos percebiam aquela minúscula chama. O silêncio se fez novamente, e o homem falou: assim também fulgura um ato de bondade no mundo de maldade. E, insistindo em suas ideias, lançou um desafio. Vejamos agora o que acontece se cada um de nós acender um palito de fósforo. No instante, quase 100.000 minúsculas chamas banharam de luz a imensa arena, fruto da colaboração de cerca de 100.000 indivíduos, cada um fazendo a parte que lhe tocava. Essa foi a maneira singela que um homem utilizou para despertar nos indivíduos o valor do esforço pessoal. Geralmente, na busca de soluções para os problemas, imaginamos que somente grandes feitos poderiam ter um resultado eficiente. Quando olhamos uma imensa montanha, por exemplo, concluímos que muito trabalho foi preciso para que ela tomasse as dimensões que possui, mas nos esquecemos de que ela é a forma de pequenos grãos de areia. Olhando o mundo sob este ponto de vista e fazendo a parte que nos cabe, em pouco tempo teríamos um mundo melhor. Mas, se pensarmos que somos incapazes de mudar o mundo permanecerá como está por muito tempo. Todos temos valores íntimos a explorar. Todos temos condições de contribuir com uma parcela para a melhoria do mundo em que vivemos. Como pudemos perceber, um palito de fósforo aceso é capaz de derrotar as trevas. Pode ser uma pequena chama, mas a sua claridade é percebida a grande distância. Jesus falou das possibilidades individuais de cada um com a recomendação: brilhe a vossa luz. Assim, quando a situação se apresentar nublada ao derredor, podemos acender a nossa pequena chama e romper com a escuridão. Não importa a situação em que estamos colocados, sempre poderemos fazer algo de bom em benefício de todos. Cada indivíduo é uma engrenagem inteligente agindo no contexto da máquina social. A máquina somente funcionará em harmonia e atingirá seus objetivos se todas as peças cumprirem a parte que lhes cabe. Ou seja, para o coletivo funcionar, cada um tem que fazer a sua parte individual, a sua parte sozinha, né? Porque se cada um não fizer a sua parte, o coletivo não vai funcionar. E a gente não vai conseguir mudar o mundo. E eu escolhi essa mensagem exatamente por causa do momento que a gente está passando agora, dessa pandemia. Quando todo mundo não se unir, não trabalhar juntos, cada um fazer a sua parte, a gente não vai conseguir acabar com essa pandemia que tomou conta do mundo. Cada um tem que fazer a sua parte. Fazer o seu isolamento, usar a sua máscara, sabe? Fazer o seu esforço individual para que todos nós juntos conseguimos virar e acabar com essa pandemia que no momento está assolando o mundo. Porque só o esforço individual de cada um vai ajudar no trabalho coletivo, vai fazer que o trabalho coletivo funcione e que a gente consiga mudar o mundo em que a gente vive. É isso. Eu acho que é isso. O todo é a soma de cada um. Isso. É isso que você quer dizer? Isso, que é que nem diz aquele ditado: a união faz a força, ou seja, cada um faz o seu individual para se unir e conseguir que o trabalho coletivo mude o mundo. E se a gente lembrar das aulas de matemática, né? Quando a gente tem 10 somando e 1 subtraindo, o resultado vai ser 9, né? Apesar do esforço dos 10, aquele que subtrai atrapalha demais, né? Então, a gente precisa ter um esforço geral, um esforço de todos, tá? Para poder ter resultado, né? É lógico que cada um que soma, né, seus esforços está sempre ajudando, né? Não importa os que atrapalham, cada vez que eu somo o meu esforço, eu ajudo, né? Então é importante a gente ajudar
preocupado em ajudar, né? Seja na pandemia, seja na caridade, seja no que for, né? A mensagem que a Thaís leu, né? No Coliseu, Los Angeles, né? É Los Angeles. Tá? Tudo escuro, um fósforo foi visto por todos, né? O que isso, olhando para o lado espiritual, para o lado de ajuda, né? O que isso quer dizer? A minha luz pode ser muito pequena. Eu ainda sou pequeno, eu ainda estou aprendendo muito, ainda tenho muito por aprender, tá? Ainda sou um trabalhador pequenininho, mas a minha pequenina luz já ilumina alguma coisa, tá? Pode não iluminar muito, tá? Mas o meu esforço, a minha vontade já ilumina alguma coisinha. Se eu ficasse quieto, olha, eu estudei 5 anos lá, o curso da doutrina, tá? Eu estudei o Evangelho, estudei livro dos Espíritos, estudei livro dos Médiuns, tá? Não aprendi muito, mas estudei tudo. Agora eu vou ficar quietinho aqui no meu canto e pronto. Esse esforço todo adiantou para ajudar alguém? Não, né? Por quê? Porque eu optei por ficar quieto no meu canto e não acender aquela pequena luz, aquele fósforo, tá? Então eu não acendi ele. E muita gente que poderia estar vendo aquele fósforo não está, porque eu me neguei a acender. Então, é muito comum a gente fala, escuta, você pode ajudar nisso aqui, você pode trabalhar nisso? Não, eu não estou preparado, eu não, eu preciso estudar mais. No fundo, existem pessoas que não estão, lógico, pessoas que precisam de preparação. Mas boa parte que a gente vê já está preparado, mas no fundo não quer fazer, né? E, na verdade, ela não está acendendo aquele fósforo que ela podia. Se todos nós fizéssemos o pouquinho que nós podemos fazer pelos outros, para ajudar, o mundo seria muito melhor. Tá? É o caso da pandemia, que a Thaís falou, né? A gente vê a pandemia, muitas pessoas se esforçando por fazer um isolamento, por usar máscara, e a gente vê muita gente fazendo pouco caso. Não tá nem aí porque tá acontecendo, né? Parece que não se importa com nada do doença, não tem medo, não tem... Vendo tanta gente morrendo, mas não tem medo. É, sabe? Chama de fraudemia, né? É, só sabe falar mal do governo. O governo tá fazendo tudo o que pode para ajudar, mas só falar mal. Aí a gente fica numa situação onde alguns estão atrapalhando muitos, né? Então, pessoas que se cuidam e às vezes são contaminadas por aquelas que não se cuidam, que não querem nem saber. Então, o importante da gente estar juntos e trabalhar juntos é para que a gente atinja o nosso objetivo de crescer, nosso objetivo de melhorar, né? Nós conseguimos assim, juntos e trabalhando e acendendo o nosso fósforo, né? Tá? Nós conseguimos crescer muito mais. Porque a minha luzinha pequenininha vai iluminar um pouquinho a Thaís. A Thaís vai aprender alguma coisinha com isso. A luzinha dela vai me iluminar. Eu vou aprender um pouquinho com ela. Nós dois,
com as nossas luzinhas acesas, tá? Iluminaremos mais do que um só. Tá? Se nós tivermos 3, 4, 10, 50 pessoas, a nossa iluminação será maior. A gente fala disso sempre, quando a gente fala de fazer uma vibração coletiva, a gente fala, vamos vibrar e faz em conjunto, né? Faz coletivamente. Por quê? Porque ali são todas as energias somadas de todas aquelas pessoas que estão ali presentes. Então, o importante é isso. A gente está fazendo o que nós podemos pelo bem, tá? E tentando melhorar, tentando ajudar. Isso. Cada um fazendo a sua parte para a união fazer a força. Isso. E a gente, assim, conseguir mudar o mundo, conseguir melhorar o mundo em que a gente vive hoje. Para ter um mundo melhor amanhã, né? Quando a gente fala, a Terra vai passar de provas e expiações para mundo de regeneração, porque já está aí a passagem e tal. A passagem da Terra, de provas e expiações, depende de nós. Se todos nós começarmos a nos melhorar, né? Começarmos a acender as nossas luzinhas, tá? Essa passagem vai ser mais rápida, estará mais próxima. Tá? Se nós nos negarmos a fazer isto, essa passagem de provas e expiações para regeneração vai demorar muito mais. Porque o mundo não evolui sozinho, ele evolui em função da evolução dos seres que ali habitam. Então, se a gente conseguir mudar o nosso pensamento, melhorar as nossas vibrações, melhorar a nossa ajuda para o próximo, a caridade, a Terra evolui mais rápido. Certo? Ou seja, cada um evoluindo, fazendo a sua parte para evoluir individualmente, para mudar o mundo. Para fazer o todo, né? Para fazer o todo. Tá? Se a gente não fizer esse todo, né? Então, cada um de nós é responsável pela evolução do planeta também, né? Então é importante que façamos a nossa parte, tá? É importante que a gente entenda que nós podemos não estar 100% preparados, mas precisamos já usar tudo aquilo que nós temos de bom para ajudar o próximo. Tá? E à medida que a gente pratica, a gente aprende mais. Né? Isso. Cada vez que eu pratico essa ajuda ao próximo, mais eu aprendo. Tá? Então, melhor eu estou e mais eu consigo ajudar e a gente entra num ciclo. Tá? Num ciclo de crescimento. Certo? Certo. Mais alguma coisa você quer falar aí? Acho que só. Só isso? Só. Tá. Então, tema do Evangelho de hoje, capítulo 10. Tá? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens suas faltas contra vós, vosso Pai Celestial também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará os pecados. Se teu irmão pecou contra ti, cobra-lhe a falta sós, entre ti e ele. Se ele te ouvir, terás ganhado teu irmão. Então, aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando tiver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus capítulo
18, versículos 15, 21 e 22. Então aqui Jesus está falando do bem-aventurados que têm misericórdia, né? Aqueles que sabem perdoar, né? Então, quando a gente sabe perdoar, a gente também vai receber perdão, né? A gente sabe que essa coisa do perdão está muito relacionado à nossa consciência, né? Está totalmente relacionado à nossa consciência. Então, quanto mais a gente aprende a perdoar, mais a gente aprende a se perdoar, né? Tema de hoje: o cisco e a trave no olho. Tá? Por que vês um cisco no olho de teu irmão, tu que não enxergas uma trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar um cisco do teu olho, tu que tens uma trave no teu. Hipócrita, primeiramente tira a trave de teu olho, e então verás como poderás tirar o cisco do olho do teu irmão. Mateus capítulo 7, versículos 3, 4 e 5. Isso é uma coisa bastante comum, né? A gente vê muito cisco no olho do outro e não vê a trave no nosso, né? Isso a gente faz direto, né? A gente vê os grandes problemas dos outros, mas os nossos são pequenininhos, né? Os nossos erros são pequenininhos. Os dos outros são grandes. Tá? Um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver aquele que está em si. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar-se num espelho e, de alguma maneira, transportar-se para fora de si. Considerar-se uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular para si mesmo seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é sem sentido, pois esses dois sentimentos neutralizam-se um ao outro. Orgulho e caridade se neutralizam, né? De fato, como um homem suficientemente fútil para acreditar na importância de sua própria personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ao mesmo tempo ter suficiente abnegação para deixar sobressair no outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontra-se o orgulho como fundo imóvel de quase todas as ações. É por isso que Jesus aplicou-se em combatê-lo, como o principal obstáculo ao progresso. O capítulo fala da misericórdia, né? Que a gente precisa ser misericordioso para poder ser perdoado, né? Receber misericórdia. Se a gente não aprender a perdoar ao próximo, nós, no momento do nosso desencarne, quando a gente faz a nossa avaliação, né, sobre aquilo que fizemos, nós também
vamos nos julgar da mesma maneira que nós fizemos. Não vamos nos perdoar. Então, nós temos a dificuldade de perdoar o outro e vamos ter de nos perdoar, de entender os erros que cometemos, tá? Então, a gente precisa aprender a perdoar os erros para que possamos também ser perdoados, tá? A medida que eu uso é a mesma que vão usar comigo, tá? Eu vejo um erro no outro e eu vou lá para corrigir o erro dessa pessoa. Esse é um teminha que está aqui também, né, no começo do capítulo. Eu vou lá para corrigir o erro dessa pessoa e eu faço isso em público. Jesus fala aqui, chama teu irmão a sós, separado. Não, eu vou lá para fazer na frente de todo mundo, para divulgar para todo mundo, tá? Aquilo que eu acho, hein, que o outro errou. Nem sempre é um erro, né? Mas eu acho que o outro errou e vou em público cobrar aquele erro do meu irmão. O que eu estou fazendo quando eu faço isso? Eu estou querendo ajudar meu irmão a crescer? Com certeza. O que eu estou fazendo? Estou mostrando o meu orgulho. Eu sou melhor que ele. Eu posso corrigir ele aqui na frente de todo mundo para que eu receba a admiração dos outros. Tá? E Jesus fala que não, chama teu irmão no cantinho, conversa com ele. Se teu irmão compreender que errou, você ganhou seu irmão. Tá? Eu vou lá e faço em público. Tá? Eu estou expondo o meu irmão em função do meu orgulho, para que eu pareça melhor do que os outros. Tá? Então eu não tenho que humilhar ninguém, eu tenho que conversar com a pessoa. Se eu estou percebendo um erro nela, eu tenho que, junto com ela, tentar mostrar, olha, você está errando aqui, você precisava fazer assim, melhorar, tal, né? Então nós temos que tentar ajudar e não querer usar a situação, tá? Ele fala também em perdoar 70 vezes 7, né? Quer dizer, perdoe sem limites. Eu não tenho que perdoar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não, eu tenho que perdoar sem limites. 70 vezes 7, a gente não precisa fazer a conta lá. Não, dá 490. Vou perdoar 490 vezes, não, 491 acabou, não perdoo mais. Não, é uma expressão para dizer sem limites, né? Faça sempre sem se preocupar. Já foi uma vez, já foi 2, já foi 3. Não, faça sempre sem limites. Não se preocupe. Nossa, já está errando de novo. Vamos tentar ajudar, vamos tentar perdoar, tá? Quanto mais conseguirmos fazer isso, melhor estaremos. Mas não, a gente vê o cisco e não vê a trave, né? Vejo o cisco lá no outro, mas eu não vejo a trave que está aqui, né? Eu uso o cisco que tem no outro para expor meu orgulho, né? Mas eu não vejo o que eu faço, né? A gente enxerga nos outros qualquer pequeno defeito, né? A pessoa errou uma coisinha de nada, nossa, é um erro tremendo, né? Aquele erro que a pessoa cometeu é um absurdo, como que ela pode fazer isto, tá? Mas a gente não enxerga na gente erros muito maiores. Tá? Nós somos muito complacentes com nós mesmos. Tá? Eu vejo meus erros muitas vezes, mas quando este erro é meu, isso não é nada. Tá? Mas o erro do outro, por menor que seja,
É um absurdo. Né? Então nós somos complacentes conosco, mas somos muito duros com os outros. Né? Ele errou, ele tem que pagar, ele tem... Mas com a gente é complacente. Né? Só que a gente precisa tomar um cuidado aí, que nós somos complacentes. Essa palavra é que é o... Tá? Nós não nos perdoamos porque nós não sabemos perdoar o outro. Nós somos só complacentes. Complacência não quer dizer perdão. Tá? Complacente é que a gente aceita que o erro continue, mas a gente continua cobrando pelos erros. Tá? Então, passa, tudo bem, eu vou fazer vista grossa, como se diz, né? Tá? Mas eu sei que está errado o que eu faço. Tá? No fundo, eu sei que está errado, mas eu faço vista grossa. Tá? Por quê? Porque nós temos orgulho. Tá? Então a gente vê os pequeninos defeitos nos outros e a gente não vê os grandes defeitos em nós. Tá? Porque meu orgulho não deixa eu ver. Tá? Então, meu grande erro é uma coisinha de nada. Não, eu não erro assim. Tá? Mas isso é complacência, não é perdão. No momento que nós formos examinar a nossa existência para ver os nossos erros, tudo isso vai estar lá. Tá? Tudo isso nós vamos enxergar nesse momento e vamos falar, nossa, quanto erro eu cometi. Tá? Então, misericórdia, né? Tá? Uma coisa que fala aqui também no Evangelho é que para a gente enxergar os nossos erros, né? O trechinho que fala aqui é assim: para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar-se num espelho e, de alguma maneira, transportar-se para fora de si, considerar-se uma outra pessoa. Tá? Então, a ideia que ele dá aqui é o seguinte: para eu enxergar os meus erros, eu deveria, como se estivesse olhando num espelho, né? Eu me transportar para fora de mim. Ficou lá eu, e eu olho de fora e vejo o Ayrton. Tá? Me considerando uma outra pessoa, né? Eu vou sair fora e vou me considerar como uma outra pessoa analisando o Ayrton. E aí, quando eu estiver analisando, eu vou perguntar assim: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que eu faço? Tá? O que eu pensaria se eu visse alguém fazendo o que eu faço? Tá? Eu acharia que é correto? Ou eu acharia que é um erro enorme? Tá? Eu acharia que aquela pessoa está sendo caridosa? Ou eu acharia que aquela pessoa está sendo orgulhosa? Então eu tenho que me transportar para fora de mim, né? Sugestão que dá aqui no Evangelho: me transporto para fora de mim e me analiso olhando de fora. E vou ver se aquilo que eu faço, comparado com o que outras pessoas fazem, né? Como se fossem outras pessoas aquilo que eu faço, se eu acharia aquilo correto. Se a gente fizesse isso com as nossas atitudes constantemente, o mundo seria bem melhor. Tá? Se eu constantemente, a cada atitude que eu tomo, eu olhasse de fora, tá? E falasse, poxa, essa atitude que eu tomei, se eu visse essa atitude no outro, eu acharia correto?
ou eu acharia essa atitude errada? Aí a gente para, pensa e fala, poxa, tá errado, né? Então eu acho que eu preciso me modificar, tá? Porque se essa atitude tivesse sido feita por outra pessoa, eu estaria condenando. Então eu tenho que condenar a mim, tá? Lembrando, né? Condenando assim, não é condenar a pessoa, né? Nós não condenamos outra pessoa, né? Eu estou falando condenar a atitude, tá? Se eu vejo a atitude que eu tomei, se ela fosse tomada por outra pessoa, eu condenaria essa atitude, tá? Se eu condeno essa atitude, eu tenho que aprender a não tomar esta atitude, tá? Então eu tenho que olhar de fora, tá? Para ver se aquela atitude que eu tomei está correta ou não. Como que eu iria analisar se fosse uma outra pessoa? Tá? Ah, o grande problema é que a gente tem um orgulho enorme, né? Orgulho, soberba, né? Então a gente, do modo geral, a gente nunca admite que nós erramos, tá? Meu orgulho não permite que eu admita o meu erro, tá? Então eu preciso reduzir o meu orgulho, tá? E ver que os outros acertam, tá? Ver que os outros erram e ver que eu acerto e ver que eu erro, tá? Meu orgulho provoca duas coisas, né? Eu vou dissimular os meus defeitos, eu vou esconder os meus defeitos para mim mesmo, né? Eu nunca escondo para os outros, eu escondo para mim. Então isso que eu fiz não é defeito, isso que eu fiz não é erro, porque o meu orgulho está dissimulando o meu erro, tá? Os meus defeitos morais, físicos, como fala aqui, né? Eu vou encobrir, eu vou dissimular os meus erros, mas não vou perdoar. Dissimular não quer dizer perdoar. Eu dissimulo, eu escondo, mas os meus erros estão ali, tá? E esse orgulho leva a não perdoar os erros dos próximos, por menores que sejam, tá? Eu tenho tanto orgulho que eu não posso perdoar ao próximo. Mas o orgulho leva a uma outra coisa, tá? Que é essa questão do perdão, da dissimulação, né? Quando a gente fala em caridade, o orgulho nos leva a não enxergar as coisas boas que o outro faz. Por quê? Porque quando o outro faz coisas boas, eu vou me sentir diminuído, tá? Então, eu não posso aceitar as coisas boas que os outros fazem. Eu só tenho que ver, eu só vou ver, né, por causa do orgulho, as coisas ruins, os erros, para assim eu poder criticar, falar mal. Então, na verdade, eu não vejo as coisas boas e só vejo as coisas ruins, que assim eu critico e eu cresço, porque eu sou melhor. Meu orgulho faz eu pensar que sou o melhor, tá? Então eu critico cada errinho do outro, mas eu não vejo os grandes erros meus, tá? Quando o outro faz o bem, eu não vejo. Eu desprezo aquele bem que o outro fez, porque aquele bem que o outro fez vai fazer com que eu seja enxergado pior ainda, tá? Então eu tenho que desprezar o bem dos outros. Ah, fulano ajudou, fez isso, fez aquilo. Ah, não fez mais do que obrigação.
Tá? O que a gente fez? A gente está diminuindo o outro, tá? Para a gente poder crescer. E quando a gente está fazendo isso, é em função do quê? Em função do nosso orgulho. Tá? Todas as coisas boas que os outros fazem, é muito difícil a gente aceitar por causa do orgulho. Cada vez que a gente aceita que alguém ajudou, tá? Nós nos diminuímos. Tá? Então o orgulho não deixa a gente fazer isso. Então a gente precisa aprender a perdoar, precisa aprender a enxergar os nossos erros, a nossa trave, né? Tá? E não enxergar tanto o cisco no olho do outro, mas primeiro tirar a nossa trave, né? Então o orgulho nos faz isso. O orgulho, ele é contrário à caridade, né? Porque quando a gente fala em caridade, caridade é simples, tá? É modesta, é indulgente, ela perdoa, né? Ela não dissimula, ela perdoa. Então, quando a gente faz a caridade, a gente está fazendo de coração. A gente está fazendo para ajudar, sem nenhuma outra intenção, né? A gente está fazendo a caridade simplesmente por ajudar, né? Mas o orgulho não deixa fazer isso. O orgulho é o contrário, né? O orgulho, se eu for fazer caridade, eu tenho que mostrar para todo mundo. Então, eu vou doar 2 cestas básicas, eu tenho que chamar a Rede Globo, a Bandeirantes, para mostrar que eu estou fazendo, tá? Isso não é caridade, isso é orgulho. Tá? Por isso que fala aqui no texto que o orgulho é contrário à caridade. Caridade eu faço pelo bem do outro. Tá? Eu não faço para que eu apareça, para que eu seja reconhecido como uma pessoa caridosa, para que eu seja reconhecido como uma pessoa boa. Não, eu faço caridade pelo bem do outro. Por isso que orgulho e caridade não se dão, né? Orgulho e caridade são coisas contrárias, né? Então a gente precisa aprender a fazer a caridade sem mostrar, a caridade sem orgulho, né? Então essa coisa da gente usar o erro dos outros e não os acertos é para que a gente se enalteça, para que a gente cresça, para que eu apareça em cima dos erros que outra pessoa cometeu. Agora, se a pessoa cometeu acertos, aí eu não vou poder aparecer, né? Porque, como diz aqui, né, o orgulho é o pai dos vícios e da negação das virtudes. Tá? Então, o orgulho é o pai dos meus vícios e também faz com que eu negue a virtude dos outros. Então, eu preciso aprender a reconhecer a virtude dos outros. E preciso aprender a enxergar os meus erros. Tá? A trave no olho, né? É isso. Eu tenho erros enormes, tá? Mas eu não os enxergo. Eu dissimulo, eu encubro esses meus erros. Mas eu enxergo cada pequeno defeito no outro. Tá? Quando eu faço isso, né? Eu, na verdade, estou caindo naquela coisa do julgar, né? Que a gente julga sempre. Isso não tem jeito. A gente fala muitas vezes, não julgueis para não ser julgado, né? Mas o texto todo fala, né? Que a gente não deve julgar para não ser julgado, porque conforme a gente julga os outros, a gente também é julgado, né?
Então, a mesma medida que eu uso para julgar alguém, essa medida vai ser usada para julgar a mim. Tá? Então, o não julgueis, na verdade, a gente não deve condenar os outros. Tá? Mas julgar atitudes a gente faz o tempo todo. Eu não estou julgando a outra pessoa, mas eu estou julgando as atitudes dela, né? Então, se ela cometeu um erro, eu vejo aquele erro. Se eu vejo aquele erro, eu julguei. Se eu julguei aquele erro, eu tenho que saber perdoar, né? E tirar proveito para que eu não faça igual, para que eu consiga ser melhor do que aquilo, né? A gente, como se diz, né? A gente tem uma facilidade enorme de sumiu a palavra agora, de gente se entender, vamos usar o termo entender, mas com uma pessoa que está sofrendo, né? A gente tem empatia com uma pessoa que está sofrendo, a gente consegue sofrer junto. Mas quando a pessoa está feliz, quando ela está crescendo, quando ela está fazendo coisas boas, a gente já não consegue tanto. Tá? Porque aquilo bate com o nosso orgulho. Eu estou vendo aquela pessoa crescer, estou vendo aquela pessoa ser melhor e eu estou me sentindo diminuído. Então eu não consigo conviver com isso, né? Mas quando a pessoa está sofrendo, é mais fácil a gente conviver, porque a gente se sente maior, né? É a questão do orgulho sempre. Nós precisamos aprender a não ter esse orgulho, né? A enxergar no nosso olho a trave, como Jesus falou, tá? Para depois que a gente conseguir tirar a nossa trave, a gente poder ver o cisco lá do outro, tá? E ajudar o outro a tirar o cisco. Pegando lá na mensagem, né? Depois que a gente tirou a trave do nosso olho, acender o nosso pequeno fósforo, tá? Para poder enxergar o cisco no olho do outro, que o outro possa ver e possa tirar. Tudo bem? Engraçado que você estava explicando aí. Eu lembrei aqui, ontem procurando a mensagem de hoje, no Momento Espírita, eu li uma outra historinha que fala exatamente isso. A parte que eu li, para você dar exemplo do copo. Eu vou pegar um copo, eu derrubo ele. Minha primeira reação é falar o quê? Foi sem querer, eu derrubei sem querer, não tive culpa. Aí se o outro vai e pega o copo e derruba o copo e quebra, o que eu vou fazer? Eu vou julgar ele. Ele fala, não, ele quebrou porque ele não é cuidadoso, porque ele não teve cuidado na hora de quebrar o copo. Ou seja, eu estou julgando o outro, mas não estou vendo o meu erro. Bem interessante essa historinha. É. É exatamente isso, né? Nós somos... nós ocultamos os nossos erros, mas aumentamos, né, o erro do outro. Ah. Mais alguma coisa? Então a gente vai encerrando o evangelho de hoje por aqui, né? Vamos fazer a prece de encerramento. Tá? Jesus, nosso irmão, agradecemos pelo ensinamento, pelas mensagens, por tudo que você nos trouxe. Agradecemos pelo esforço que você teve em nos trazer tudo isso e que possamos, reconhecendo tudo isso, tirar proveito. Que possamos ser cada dia melhores, cada dia mais caridosos, tá? E que possamos estar sempre diminuindo o nosso orgulho, deixando o nosso orgulho de lado, até um momento em que sejamos só caridade e não orgulho. Né? Esse momento chegará um dia, mas depende do nosso esforço. Depende da nossa vontade de mudar, da nossa vontade de fazer a reforma íntima. E que possamos ter toda essa vontade, apoiados pelos irmãos do plano espiritual.
ajudar. Então, com essa força nossa, que temos e muitas vezes não sabemos, não reconhecemos, com esta força nossa, com essa força dos irmãos do plano espiritual, que possamos estar crescendo e melhorando sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma boa semana para todos, um bom domingo, tá? E que Deus nos acompanhe sempre. Muito obrigado. Obrigada.